Boa noite, mulheres lindas! Mais uma segunda-feira começando, mais uma live com uma convidada especialíssima. Maravilha, muito prazer em estar aqui com vocês. Segunda-feira, que é o dia da lua, independente de qual lua é, né? Diz que é Sunday, Monday. Monday é o dia da lua. Então estamos aqui nesse lindo dia da lua. Catiúcha já chegou para ficar com vocês durante uma hora conversando sobre um assunto inédito. Inédito. A nossa convidada já chegou, tem uma galera acenando pra gente. E maravilha. Fátima já vai entrar, só um minutinho. Então, queridas, lindas mulheres, já temos aqui Kátia entrando. Maravilha. Boa noite! Boa noite! E esse brinco de mandala aí, Kátia? Foi você que fez? Esse não, esse eu já tenho, ó, há muito tempo. Muito bem, parece que foi você que fez, porque eu sei que você é muito hábil com as suas mãozinhas. Pois é. Então, vamos falar de um assunto inédito, né, Kátia? A pedido das nossas seguidoras, diga-se de passagem. Elas escreveram uma cartinha para a Mamãe Noel e encaminharam para nossa casa. Aí a gente vai atender, vai dar de presentes, né? Sempre relembrando, né, o porquê dessa nossa tenda ser a tenda vermelha. Não é qualquer tenda. Não. Essa tenda vermelha, ela traz um resgate aí muito ancestral dessa união feminina, né? Era um momento onde nós mulheres exatamente parávamos, né, um pouquinho para ouvir o nosso corpo, a nossa intuição e compartilhar isso com todas as nossas irmãs que estavam ali dentro da tenda vermelha. Então, é isso. A nossa tenda exatamente tem esse objetivo, né? Um lugar seguro para nós mulheres nos reunirmos, trocarmos os nossos saberes, nos fortalecermos. Sim. Descobrirmos bruxa. Sim. Escarafuncharmos lá dentro e trazermos à tona a nossa bruxa maravilhosa que habita em nós. Saudamos as bruxas que habitam em todas as mulheres. Sejam bem-vindas todas. Boa noite, boa noite. Isso. E aí hoje temos uma bruxona aqui, convidada, maravilhosa, né? Que vai falar sobre as bruxarias de quem já tem, olha, anos de bruxaria na estrada. Maravilha! Eu tenho certeza que hoje essa live vai ser espetacular. E chamamos então a nossa querida convidada Fátima. E eu peço a gentileza de vocês de colocarem aí muitos coraçõezinhos, simplesmente porque a Fátima está lá em Portugal. Agora são 11 horas da noite em Portugal e ela está aqui, ó, firme e forte, com esse sorriso lindo no rosto, para conversar com a gente, animadona. Então, por gentileza, galera, né? Coloca aí muito saudando as bruxas. As bruxas. Saudando as bruxas. Isso, sobe o coraçãozinho pra Fátima, porque afinal de contas, olha só, 11 horas eu já tô dormindo, ó, e ela tá aqui animadaça, parece que é 11 da manhã. Por aí. Por aí, eu sei, eu tô percebendo. Então, Fátima, olha, eu quero agradecer você aceitar nosso convite. Muito prazer estar aqui com você e poder compartilhar dos seus saberes maravilhosos, do seu baúzinho, ó. Botei aqui o baúzinho, seu baúzinho aqui, que a Fátima hoje vai abrir e vai trazer as novidades dela. Então, quero agradecer mesmo, porque é um assunto que a gente compreende que é muito importante da gente conversar.
e que também é, infelizmente, mais um dos assuntos tabus, né? E então, por causa disso, exatamente, que a gente precisa abrir o baú para deixar de ser tabu. Então, você, por gentileza, gostou, né? Acabei de inventar agora, veio aqui, a grande mãe que me deu essa dica. Abrir o baú para deixar de ser tabu. Então, você se apresenta e fica à vontade para dizer sobre você, o que você considera que é importante. E coraçãozinho para a Fátima que vai se apresentar. Vamos lá. Muitos corações, muitos corações, muitos corações. Então, eu vou deixar mais tempo para a nossa conversa, mas eu super agradeço o convite de vocês. Nossa, foi muito legal. E o meu coração, assim, fica sempre em festa quando eu venho falar sobre esse assunto. Bom, sou Fátima Serrano, como você já comentou, eu estou aqui em Portugal agora. E eu sou basicamente educadora menstrual e terapeuta menstrual, né? Também eu faço voluntariado num grupo de mulheres que tem sede aqui em Lisboa, no combate à violência doméstica, e também sou parceira de uma ONG aí do Brasil, em que eu tenho um projeto em parceria com eles, o projeto chamado Joaninha, que é levar a educação menstrual para as zonas rurais, né, a inclusão digital, e junto com a inclusão digital, eu levo a educação menstrual para o campo. Quer dizer, nós estamos começando essa parceria, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre a gente já começa a atuar. Uhum. E também o que eu posso dizer assim, é que foi sempre assim? Não foi sempre assim. Eu estou nessa vida como terapeuta há 10 anos aproximadamente, e antes eu era do mundo corporativo, né? E eu trabalhava muito no mundo corporativo e chegou aquele momento em que foi necessário fazer uma transição de vida, né? De profissão, de carreira. Sim. E aí eu cheguei nesse mundo holístico, fiz extensão na Unipag, psicologia transdisciplinar holística, que me abriu muito a minha visão para esse lugar, né? E hoje eu estou aí há 8 anos trabalhando, 10 anos trabalhando com mulheres, né? Muito bom. Tem muita gente fazendo essa transição, né, do mundo corporativo para o outro mundo. Essa transição, ela até tem muito a ver com o que eu faço hoje. Porque essa transição é normal, assim, se a gente observar, depois a gente conversando, eu vou conseguir explicar melhor, mas exatamente acontece muito essa reflexão na vida da mulher quando ela chega ali durante o climatério e a menopausa. Tem pessoas que não percebem, só é mais brando, a gente vai entrar um pouquinho mais aí no detalhe, mas a minha aconteceu exatamente na menopausa, porque a menopausa é uma fase muito importante na vida da mulher, e normalmente é uma fase de transição, sim, né? O famoso chutar o pau da barraca, é por aí. Famoso chutar pau da barraca, e eu chutei, e estou aqui hoje em dia ajudando as mulheres aí nessa transição. Maravilha. Então, Fátima, você comentou sobre a história da menopausa, que é essa época que a mulherada resolve dar uma guinada. Então, só para a gente, assim, ficar claro para todo mundo entender, porque não sei se todo mundo sabe o que é a menopausa. Então, explica de alguma forma, né, biologicamente falando, no corpo da mulher e dependendo aí, né, no psicológico também, né? Quais são essas mudanças, o que acontece, o que a gente está chamando de menopausa para a mulherada poder estar conectada juntinha aqui com a gente. Tá. Então, a menopausa, a gente chama de menopausa um marco que existe na vida da mulher quando ela passa 12 meses sem menstruar. Então, isso é menopausa. Só que a gente, no dia a dia, a gente fala de menopausa, todo o processo da menopausa. Porque esse caminhar, ele tem o climatério, tem gente que chama pré-menopausa, climatério, aí depois vem para menopausa, depois vem pós-menopausa. Eu normalmente uso climatério, menopausa e pós-menopausa. E o que acontece com a menopausa?
A gente, quando está lá, biologicamente falando, né? Quando a gente está lá na barriguinha da nossa mãe, ainda nos primeiros meses ali, nós temos os nossos óvulos ali. A gente já nasce com um número certo de óvulos que a gente vai usar a vida toda. E durante a própria gravidez, a gente vai perdendo os nossos óvulozinhos. Quando a gente nasce, a gente tem o que a gente chama de reserva, né? A gente chama assim, uma reserva de óvulos. E a gente, mensalmente, todo mês, a gente vai perdendo óvulos, por volta de, diz aí a média, 1.000 óvulos por mês. A gente, quando chega ali, quando a gente começa a menstruar na adolescência, a gente já perdeu milhões de óvulos, a gente está com uma faixa de 500.000 óvulos, 600.000, 450, porque por isso é que varia, porque cada mulher tem a sua reserva. Não existe uma reserva que essa é o padrão. Cada uma tem, até porque a história da família dela conta também muito nessa reserva que ela cria de óvulos. Então, ela chega ali na volta de 400, 500 mil óvulos, e ela vai, ao longo do período de vida dela, essa reserva vai baixando, baixando, baixando. Independente se menstrua ou não menstrua, se toma remédio, como é que se diz? Pílula, contraceptiva, etc e tal, mas ela sempre vai perdendo, né? Uhum. E quando chega ali na fase dos... A medicina fala 35. A mulher começa a perceber mais ali na faixa dos 40, 42, 45. Essa reserva cai muito. E quando essa reserva cai, o que acontece? A nossa dança hormonal, do estrogênio que sobe, progesterona que assume, endométrio que vai lá, descama, ela começa a perder o compasso, digamos assim. E aí vem o que a gente costuma chamar de climatério, que são as mudanças que vão vir corporais, emocionais, mental, espiritual, aí vem todo esse movimento. As mulheres se prendem muito ao físico, elas sentem muito físico, e elas não sacam o quanto o emocional também acontece essa mudança, elas quase não percebem, né? E hoje em dia, esse movimento de menopausa, a gente vai muito para esse lado. Gente, observa também o emocional, porque as mulheres às vezes ficam sem dormir, tem a questão da flacidez, da secura vaginal, vem uma série de questões corporais que acaba até deixando meio encoberto as questões emocionais, levam tudo para o físico. Tudo se leva para o físico, né? Mas as questões emocionais também são muito, muito fortes. Então, ela começa ali no 40, 40 e pouco, essa reserva vai indo, baixando, baixando, até que chega a hora que ela acaba. Quando ela acaba, ela entra no processo de 12 meses sem ter menstruação, e aí consideramos que ela está na menopausa. E é assim, mais ou menos, a dança que o universo, né? Nós somos incríveis, né? Quando, assim, a mulher é incrível, tudo ali, né? Trabalha numa engrenagem perfeita, né? E é muito importante que esse movimento dos hormônios, que traz também muitas questões emocionais. Então, ele traz, e consequentemente, as questões emocionais, mas tem muita coisa por trás dessas questões emocionais. Não é só o hormônio. O psicológico da mulher também é muito afetado. Né? Então, biologicamente falando, é esse movimento. O emocional da mulher é afetado também. Fala um pouquinho sobre essa questão para as mulheres. Então, como é que acontece, né? Se a gente levar o ciclo, eu já vou me aprofundar um pouquinho, tá? Se a gente olhar para o ciclo de vida nosso ciclo de vida da mulher, eu divido ele em 4 fases, né? Então, a gente tem a nossa primeira fase de vida,
que é quando a gente toma consciência do nosso corpo. A gente nasce, toma consciência do nosso corpo, a gente começa a observar nossas emoções, começa a construir as nossas emoções, a gente aprende a ser, né? A gente ganha a nossa identidade, né? E dentro desse movimento a gente tem vários rituais. A gente tem o ritual do nascimento, a gente tem um ritual do batizado. O ritual que eu digo são marcos importantes na nossa vida, né? O batizado, a gente tem a menarca, a gente tem toda a fase da adolescência, né? E depois, na segunda fase da vida, a gente parte para a fase de realização. Então, a gente vai para o mundo, a gente vai com os nossos sonhos, a gente vai conquistar os nossos desejos, viajar, comprar carro, casar, ter filho, não ter filho, trabalhar, não trabalhar, a gente vai para esse mundo. Quando chega a terceira fase, a gente sai desse mundo exterior, né, que a gente está vivendo para o exterior, e entra para o mundo interior. E aí, o que acontece? Acontece, como você começou, a gente abre o nosso baú. Tudo que nós escondemos durante essas duas fases, bem escondidinhos, com o comportamento, exatamente. Como isso, abre ele, a caixinha de Pandora, a nossa caixinha do nosso baú, porque aí tá as nossas experiências que a gente acumulou, os nossos padrões, os nossos comportamentos repetitivos, as nossas narrativas que a gente dá um jeitinho ali de contornar para a gente, então tá bom, é isso por causa disso. E chega nesse momento que acontece, se a gente for para aquele estudo dos setênios, que acontece mais ou menos também ali na fase dos 42, e dentro da jornada da heroína também, se a gente for falar um pouquinho de sagrado, acontece o rompimento, porque a gente sai desse externo e vai para o nosso interno. E aí, o que acontece? Abrimos o baú, e aí vem aquilo. O que eu fiz da minha vida? Junto com isso, tem as mudanças hormonais, que potencializa. E aí você vai perguntar, aquilo tudo que eu imaginei lá na primeira fase, de que eu sou a mulher, né? O que a mamãe falou, o que a vovó falou, o que você assumiu para a sua vida de ser mulher, o que você imaginou de construir. Muitas vezes, muitas mulheres abrem mão porque, não, mulher foi feita para casar, então vai casar, vai ter filhos. E, de repente, quando chega nesse momento, como eu já escutei muitas mulheres chegar, qual papel que eu estou fazendo na minha vida, né? Vivendo na minha vida, porque às vezes ela não se identifica. Não era nada disso que eu queria para a minha vida. Não era nada disso. E aí começa o processo todo, além do físico, que a questão emocional, que a própria falta, esse desbalancear da dança dos hormônios causa, também vem a abertura do baú, né? E aí começa a questão. Então, é muito importante a mulher olhar para esse baú, abrir esse baú, e saber que ela vai precisar abrir este baú para poder ultrapassar esse processo da menopausa com saúde. Porque a menopausa, essa fase, essa transição, é uma transição linda para a mulher. Tem algumas pessoas, essa é linda, só você para dizer que é linda, porque eu sofro, eu perco a libido, eu não sei o que, cai tudo, a pele fica ruim, os cabelos caem, fica branco, muda a textura do cabelo. Eu falei assim, gente, mas olha só, a gente está no foco errado. Não, a gente... Porque isso, o físico, né, eu falo muito para as pessoas que eu converso sobre esse assunto e as que eu atendo, o físico, ele já está muito mais evoluído do que antigamente. Então, hoje em dia, você pode, através de coisas naturais, você repor, você pode tratar da pele, quantas coisas não tem para fortalecimento da pele. Você tem vários recursos hoje em dia que cuidam do físico, mas da alma é mais difícil. E o que eu digo sempre, que essa transição,
é o seu despertador interno, né? Que acorda a sua alma para você pegar a sua barca para atravessar, fazer a sua travessia. E eu uso no meu trabalho, né, para chegar até a Ilha de Avalon, né, que é o percurso ali da jornada da mulher madura. Então, a barca está ali. E se você não toma essa decisão, não entende que a sua alma está te chamando, você não percebe, porque está ficando ali preso ao físico, essa barca vai ficar ali e não tem jeito. Você vai pegar a barca. Não vai ter jeito, a barca vai estar lá. E se você tem que entrar na barquinha para ir, né? Então, é muito esse emocional, ele tem que ser olhado, tem que ser visto. E quanto mais a gente tiver essa consciência que esse baú tem que ser aberto e que não precisa ser correndo, porque todo o processo, ele dura 15 anos. Ele vai dos 35 aos 63, para você dizer, digamos assim, através dos estudos, que você passou a pós-menopausa para chegar na tua fase de sabedoria, né? Então, ele é longo. Não é 1 ano, 2 anos, ou só os 2 anos que você fica ali. Não, ele é longo, né? E eu observo também como as questões corporais que acontecem, elas, muitas vezes, é até percebido, principalmente na sexualidade. A sexualidade, as mulheres falam muito, né? Por conta da perda da libido, perdi a libido. Mas, às vezes, também tem que ver o quanto antes aquilo era prazeroso para você. Né? Porque, às vezes, a gente pode até agir de uma determinada forma para dizer, agora porque a gente tem muitas coisas, muitos recursos que pode amenizar. Então, a gente tem que parar e olhar. Será que eu estou sentindo dor, que dor mesmo? Eu estou sem vontade? Porque eu estou sem vontade, eu já estava sem vontade e fazia por outros motivos. Então, é abrir o baú mesmo, para a gente poder... De verdade. É muito mais profunda, né? Muito mais profunda do que o que a gente julga, né? Tem muita coisa aí, simplesmente, assim, do que simplesmente uma queda hormonal, né? São muitas coisas realmente para a gente olhar. E sair, aí a mulher sair dessa posição, né? De só reclamar, né? De só ver o lado ruim da coisa, que é a virada de chave, né? Para ela conseguir se conectar de verdade com esse baú que está aí, né? E entender o propósito de tudo, né? Olha só, Catixa, você falou uma coisa muito importante. Porque se você pega a primeira fase da vida e a segunda, ela está para o externo. E principalmente a segunda fase, que é de realização, ela tem uma energia masculina, né? Quem às vezes, eu não sei se as pessoas que vão estar vendo, que vão ver, mas a gente está com uma energia mais masculina, né? Porque até a própria psicologia fala que a gente rompe ali no nosso primeiro ciclo de vida com o feminino e a gente parte ali para o feminino do pai, bom, enfim, a gente vai para o nosso masculino. E quando acontece essa interiorização, essa chamada dessa barca, na realidade, você também rompe com esse masculino. Porque você fica assim, o que eu fiz da minha vida? Eu perdi minha vida fazendo, eu perdi minha vida conquistando, eu perdi minha vida fazendo tanta coisa. Então, há um rompimento com o masculino. E a interiorização, ela vai em busca desse resgate desse feminino. E é muito importante no processo terapêutico com a mulher na menopausa, ter também se reconciliar com o seu masculino. Porque senão ela pode entrar numa fase ali da menopausa em que ela vai buscar a sua reconexão e vai ficar ali, desculpa gente, mas vai entrar num on, né? Eu estou só reconectando, eu vou conversar com o universo, eu agora estou aqui com o meu feminino, mas gente, não é só isso. Né? Eu posso dizer a minha idade, eu tenho 64 anos.
E tô cheia de projeto que, para mim, o dia, você está brincando de eu estar aqui às 11 toda alegre, tem dia que eu trabalho com muita gente do Brasil, tem dia que eu estou 1h da manhã aqui aceleradíssima. E às 8 eu já estou no meu café, porque eu também tenho as coisas aqui de Portugal. E começando parcerias novas, começando essa formação de educação, aprofundando agora com as meninas, nova, com 60 e tantos anos. Então, assim, a gente precisa da ação. E isso é muito legal porque eu também acordei, porque eu vivi isso. Eu entrei no processo de reconciliação com o meu feminino e parei. Então, né, vou reconectar. Digo, não. Então, é muito importante que todo o ciclo terapêutico com mulheres na menopausa, principalmente na menopausa, tem que ser todas, né, mas principalmente na menopausa, a gente busque essa integração, faça as pazes novamente com o seu masculino. Entendi. Para poder ganhar essa força e essa energia de realizar. Com certeza, é uma ótima perspectiva essa que você está falando. Eu só queria pedir para RCO Moura, que disse que, assim, eu adoro escutar a Fátima. Diz seu nome, minha linda, porque a gente não sabe seu nome. A outra coisa, a Edna disse que menstruou até os 53 anos. E eu quero emendar numa pergunta, que assim, que na verdade é uma pergunta dupla. O que te motivou a fazer esse trabalho com mulheres? E você explicar também o que é esse trabalho. Então é uma pergunta assim, casadinha, né? E palmas para a Edna, que menstruou até os 53 anos e pelo que a gente já conhece dela, ela tá zen. Ela não estava brigando com a menstruação dela. Palma, bruxa. Mais uma bruxa. Saudação. Mais uma bruxa. Então, ela menstruou até os 53 anos, porque possivelmente, né, a reserva dela de óvulos estava bem recheada, porque a gente menstrua em torno de 450 vezes, que a gente tem ali mais ou menos uma faixa de 500 mil óvulos quando a gente começa esse processo mais efetivamente de ver através da menstruação. E a gente menstrua ali por volta de 400, dependendo, né? Agora, tem gente que para de menstruar aos 30 e poucos anos, porque a reserva de óvulo é menor. E a RC Moura, ela é a Rossana, é uma parceira minha desse projeto, dessa ONG, e eu agradeço muito o carinho dela. Saudação, bruxa! Saudações. Agora, só que eu já esqueci até a pergunta. O que te motivou? O que te motivou a fazer esse trabalho? E o que é o trabalho exatamente? Então, o que motivou esse trabalho? Eu, quando fiz essa transição de carreira, eu busquei muita ajuda, porque para mim foi foi um turbilhão de emoções que chegou, e eu falei assim, nossa, mas está acontecendo alguma coisa. E eu procurei ajuda mesmo terapêutica. Eu mesmo vindo do mundo corporativo, eu falei assim, não, eu tenho que procurar ajuda, que bom, graças a Deus. E eu fui procurar ajuda terapêutica. E aí, foi uma das mulheres assim que faz parte da minha vida, a Mônica do Fogo Sagrado Alinhamento Energético. E aí, quando a gente terminou a consulta, terminou lá a consulta, ela falou assim, toda vez que eu tinha um perrengue, eu corria para a Mônica. E aí, quando terminou a consulta, ela falou assim, Fátima, né, você não quer fazer a formação? Imagina, não tem jeito para ser terapeuta, né? E ela falou assim, não, bom, enfim, eu vou para autoconhecimento. E eu parti para o autoconhecimento e, de repente, aí fui fazer a Unipaz, eu fui para o xamanismo também, porque o Fogo Sagrado tinha uma linha xamânica, então eu fui entender, vindo do mundo corporativo de ciências exatas, eu estava ali tudo mais 1 igual a 2, né? Bom, mas enfim, eu sei que de repente eu conheci a Miranda Gray, eu sou Mumader nível 3, e quando eu conheci a Miranda, eu falei assim, gente, é isso que está faltando na minha vida, a minha reconexão com o meu feminino. E aí eu encarei esse lado da terapia, e fui cuidar de mim, cuidei bastante de mim, porque foi um processo longo, e comecei a atender. E aí, o que aconteceu?
aconteceu que as pessoas que chegavam até a mim eram jovens, de 30 e pouco, jovens que eu digo de 30 anos, ali na faixa de 30. Na faixa de 30. E vinham sempre assim com a questão, tinha questão de SOP, tinha questão de endometriose, e depois era levas, né? Era assim, vinha um bando de meninas com questão de endometriose, um bando de meninas com questão de SOP. E vinha também de fertilidade, bom, enfim. Mas eu fazia também grupos, e teve uma época que eu já estava morando lá no Rio, eu fazia, às vezes, 4, 5 círculos diferentes em localidades diferentes. Eu fazia em Petrópolis, Itaipava, Pedro do Rio, no Brejal. E eu comecei a ver que o público começou a mudar. E eu sempre trabalhando com a menstruação consciente, falando de mapa, falando de arquétipos, falando de lua. E daqui a pouco eu vi que eu tinha que falar 2 em 1. Porque tinha metade do público que era jovens, né, ainda com a sua ciclicidade na sua parte fértil, e outras que já estavam na transição. E aí eu falei assim, poxa, isso é um sinal, né? Porque foi mudando, e eu falei assim, é nessa linha que eu vou. Até porque essa linha de transição, ela está mais próxima da minha experiência. Porque foi isso que fez essa mudança, essa transição de profissão, digamos assim, né? Que me fez... E aí eu parti para falar assim, não, eu fui tão ajudada, eu fui ajudada por tantas mulheres, por que não, então, agora, ajudar as que estão chegando aí também nesse processo, né? Até para, de repente, não passar esse turbilhão que eu passei todo, né? Sim. E aí eu formatei o meu trabalho, tendo uma linha, né, uma linha de uma estrutura dentro da terapia menstrual, que é uma terapia desenvolvida pela Zuma Moreira, ela é argentina, assim, e eu tenho uma estrutura e utilizo também, que é uma coisa que eu encontrei, que eu achei o máximo, esse livro aqui, que são os 7 ritos sagrados da menopausa. Uau! Então, eu consegui juntar a estrutura da terapia menstrual junto com os ritos, e dentro desse movimento, a gente trabalha... ela caiu. A gente trabalha com todo esse movimento de transformação que acontece com a mulher durante a menopausa. E qual é esse olhar que eu levo? Quando eu falei que a gente divide em 4 ciclos de vida da mulher, se a gente pegar a primeira fase, né, que a primeira fase corresponde à terceira. A primeira fase está para o externo, a terceira fase está para o interno. E aí, o que acontece? A gente lembra o quê? Da nossa adolescência, todas aquelas dores da nossa adolescência. Tô com espinha, não tô com espinha, cresci, não cresci, tô botando óculos, né? Tô acima do peso, não tô acima do peso. Então, toda aquela crise da adolescência é a mesma crise que a gente trabalha aqui. Então, eu trago muito esse reflexo dessa primeira fase da mulher para essa fase que ela vai abrir o baú, e trabalho com as terapias que eu tenho de apoio, de cura pelas mãos, não com arte terapia, porque eu não sou arte terapeuta, mas eu utilizo muita arte também, e normalmente tudo é feito em 8 encontros. Mas até tem algumas que vamos seguindo, e aí a gente segue, porque é uma forma de conversar, de estar junto, de poder trocar, né? Então, esse movimento é assim que eu faço esse percurso, essa jornada. E sempre seguindo essa balsa, né? É o despertar da mulher e o pegar essa balsa. Fazendo Sim. com que essa travessia, né? Porque aqui ela fala desses 7 ritos. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito.
esse aqui, desculpa se eu vou sair, não vou sair do assunto não, que faz parte. E esse aqui, A Mulher no Limiar de Dois Mundos. São dois livros muito interessantes para quem está passando, está ali na fase dos 40, já poder entender um pouco mais do que vai acontecer, né? E nesse aqui, ela usa os 7 ritos, desde que a mulher pega a balsa, quando desperta, esse despertador toca, esse cronômetro toca, da alma acordando, né? Ela até brinca que não sabe se é a alma que toca o despertador, se é o corpo que acorda a alma, né? Se é a alma que acorda o corpo, ou o corpo acorda a alma. E ela, desde que a pessoa pega a barca até chegar a Avalon, ela faz esse processo dos 7 ritos de passagem. Então, é assim que eu faço esse trabalho lindo e tentando, né, apoiando essas mulheres para que essa travessia aconteça de uma forma, digamos assim, planejada, né, com bússola. De uma forma assim, vai encontrar alguns conflitos, vai encontrar algumas ondas maiores, isso com certeza vai. Mas se você tiver mais estruturada, tiver sabendo o seu caminho, tiver conhecedor, tiver disposta a abrir o seu baú, vai ser muito, muito mais tranquilo, vai ser muito mais sábio, digamos assim, né? Agora, quando a gente vai na cega, a gente não tem um mapa, não tem uma bússola, a gente não sabe nem para onde a gente está indo, né? Sim, sim, verdade. Aí, então, aproveitando esse gancho que você deixou, vou de novo comentar o que a Edna disse, que ela queria que você falasse sobre a questão dos calores, né? Que ela deita para dormir, se cobre, se descobre com calor. E esse veste roupa, tira roupa, que muitas mulheres falam sobre isso. E isso que você acabou de colocar sobre a questão de saber esse rumo, né? Saber ter uma bússola para remar na direção mais favorável. E isso me remete aos benefícios que o seu trabalho traz. Então, como é que esses benefícios que o seu trabalho traz podem vir agregar para minimizar esses sintomas desagradáveis que as mulheres normalmente sentem na menopausa e que, por elas não estarem com o seu leme, com a sua bússola, no seu barquinho, sabendo para onde elas têm que ir, elas acabam ficando perdidas nesses sintomas físicos e não chegando à conclusão de que abrir esse baú, ela vai ter muitas coisas lindas lá dentro que vai poder ajudá-la a fazer essa travessia. Os benefícios, exatamente isso. Eu sempre brinco, eu sempre pergunto quando a pessoa fica meio em dúvida, falo assim, vem cá, quando você faz uma viagem para algum lugar, às vezes já chego em algum lugar, como eu já fiz aqui, olha assim, qual é o primeiro ônibus que está saindo, pego o ônibus. Mas o que acontece? Às vezes eu vou demorar 3 horas, chego lá, fico 2, gasto 4 para voltar, tenho que voltar correndo, porque não tem o último ônibus, chega lá, o ônibus de turismo não está funcionando, a balsa só daqui, só sai meio-dia, só sai às 4. Ou seja, às vezes a gente perde maior tempo por nada. Então, se você planeja, né, se você sabe para onde você está indo, sabe o que está te causando esse desconforto, sabe emocionalmente quais são as suas dores, né? Se você conhece as suas dores, busca, que a gente às vezes não sabe, mas busca conhecer as suas dores, você faz essa travessia com uma bússola, né? Agora, o que acontece? Fisicamente, não tem muito jeito, porque fisicamente é a dança dos hormônios que acaba acontecendo. Então, o que acontece? Como a gente consegue minimizar a questão do físico? É tendo uma alimentação saudável, mais saudável possível. É cuidando da vitamina D, comendo, usando alimentos em que contenham estrogênio, né? Tomando chás, eu fico assim de falar de chá, essas coisas, porque eu não estou acompanhando a pessoa. Mas, então, assim, mas existem profissionais que podem ajudar com fitoterapia, com floral, com chás,
buscar um bom profissional de ginecologia. Isso é importantíssimo, porque hoje, infelizmente, o ginecologista, você chega lá, ele, você está na menopausa, já te dá um calmante, já te dá uma reposição hormonal, e às vezes nem é isso. Às vezes você está com uma outra falta de vitamina. Então tem que ser uma ginecologista, um ginecologista, independente se é homem ou mulher. Como? Bruxa. Bruxa. Ginecologista bruxa. Existe, gente. Existe, tem muita. Eu mesmo fiz curso de floral, eu fiz curso de ervas, né, de ginecologia natural, com ginecologistas. Então, principalmente aí no Brasil. Aqui em Portugal, ainda eu não encontrei nenhuma para indicar. Mas no Brasil tem muitas. Então, elas fazem um acolhimento totalmente diferente. Não é aquela coisa de chegar e toma um remédio e vai fazer uma reposição. E muitas vezes a reposição te destrói, porque não são todas as mulheres também que podem fazer reposição. E muitas reposições podem causar outros problemas. Agora, por exemplo, no caso dela falar sobre a questão do calor e do frio. Se eu for olhar por um lado holístico, né, eu diria assim, abrace esse calor. Esse calor é o teu fogo interno. Ele está ali dentro para trazer Exatamente. O calor, ele é teu fogo interno. E o que o fogo faz? Ele transmuta. Então, saindo do físico e se for pro holístico, então abraça esse calor. Gente, eu usava camisetinha, fazia assim, ó. Então, acabou, não vou sofrer, a gente não vai pra praia, ficar lá se tostando. É chato, bota coisa, tira coisa, mas isso também é passageiro, né? E se você tem uma boa alimentação, se você está com bom acompanhamento, isso você tem várias, como eu já comentei, várias coisas que você pode fazer uso para minimizar, né? Sim. Mas encara toda essa transformação como uma bênção. Porque se nada disso tivesse acontecendo, o sinal que você não estava bem de saúde. Então isso faz parte das mudanças. Então, quanto mais cedo você começar a fazer seus controles, a fazer exercício, a se alimentar saudável, tomar os seus chazinhos de vez em quando, tomar um fitoterápico, um floral, fazer todas essas... Nossa, quantas ferramentas tem que você trabalha energeticamente. Se você trabalha energeticamente, o seu corpo também transforma, o seu corpo também se cura. Eu tenho amigas que não sentiram nada. Eu tenho pessoas à minha volta que nunca sentiram nada, fisicamente, né? E eu senti muito pouco fisicamente. Eu sentia calor, mas de resto, não, assim, o cabelo mudou, essas coisinhas assim, mas não foi nada assim. Ai, meu Deus, eu encarei. Não teve peso, eu não dei peso suficiente a isso. Né? Eu dei mais peso à minha transformação que estava acontecendo comigo emocionalmente. Por isso até que eu fui buscar o auxílio. Eu não fui buscar auxílio ao ginecologista para me dar hormônio. Eu fui buscar auxílio para ajudar ao meu espírito a se curar, a minha alma a ficar boa. Sim. E eu fui embora. Não é fácil, mas isso faz parte da transformação. Que nem criança. Adolescência, a gente passa por um processo de aprender a ser muito grande. E na menopausa, nesse processo de menopausa, que são uns 15, 20 anos, você reaprende a ser. Porque depois você tem a fase da realização, né? Na segunda fase, e depois você vai chegar na pós-menopausa, você vai refazer, você vai fazer novamente. Só que quando você faz de uma forma diferenciada, você faz para o coletivo. Você não faz para você, né? Que agora é o segundo com o quarto, né?
que seria o norte com o sul com o norte, né, digamos assim, dentro da ciclicidade feminina. Então, você faz diferente. Então, você tem um aprender, você vai reaprender a ser, né? E você depois vai refazer. Você vai fazer novamente, a partir do momento que você faz as pazes com o teu masculino, você vai fazer novamente, mas de uma forma para o coletivo. É impressionante como difere o fazer. E o universo te entrega o pessoal. Sim, tudo você faz para o coletivo, o universo te traz de volta. Não tem jeito. É verdade. É muito interessante isso que você está falando, que agora me deu aqui um clique, me despertou. Quando você faz essa relação entre a adolescência, né, o início da adolescência e o início da menopausa de alguma forma, eu acho que assim, o que me veio agora assim, foi interessante. Quando a menina é criança que ainda não menstrua, aí entra na pré-adolescência e depois na adolescência ela começa a menstruar, ela precisa aprender a conviver com essa nova realidade física, emocional, biológica, mental, social, tudo espiritual, tudo dentro do pacotão. E na menopausa, ela precisa reaprender a viver como ela vivia antes, né? Que é quando ela deixa de ter os ciclos menstruais e ela passa, então, a não menstruar mais. Então, é um reaprendizado, como você está falando. Isso é muito interessante, eu não tinha despertado para essa realidade, né? E você tocou, deixa eu só complementar, você tocou numa coisa bastante interessante. Porque quando a gente é jovem, né, a gente aprende aquelas coisas todas, né? Minha mãe falava isso, eu estou dizendo por causa própria, né? E com um pouco que eu já escuto por aqui. A minha mãe falava assim, não, mulher é feita para casar, mulher é feita para ter filho, mulher é feita para isso, para reproduzir, né? Até o órgão, normalmente se chama órgão reprodutor feminino e órgão sexual masculino, né? Eu não falo mais órgão reprodutor, eu falo órgão sexual feminino. Mas a maioria, se você olha aí na biologia, é reprodutor. E aí, o que acontece? Aí ela tem a sua primeira menstruação e vai pelo processo todo. Quando ela entra, que é uma das coisas, que é um dos primeiros ritos, primeiro ou segundo rito, é o segundo rito, que é a questão de quebrar essa informação que ela tem. Porque imagina, eu fui criada para reproduzir, eu fui criada para ter filho, eu fui criada para isso, e agora eu sem a minha menstruação, o que eu vou ser? Eu não sirvo? Sim. Acabou o meu papel como mulher? Chegou a morte para mim? Muitas mulheres encaram a menopausa como uma morte. Mas você vai renascer. Né? Mas elas encaram como uma morte e não tem o movimento do renascimento. E aí, o que acontece? Por muitas vezes, elas se prendem ao velho, aí vai se prender ao filho, vai se agarrar ao filho, aos netos, a uma série de coisas, porque ela não tem, ela precisa se continuar sendo aquela mulher que tem que ter aquele movimento de ser família. Ela não sai para reaprender a ser. Né? Desculpe a tua... Eu achei importante fazer essa colocação. Sim, é para isso mesmo. Foi só porque eu despertei aqui, abri meu baúzinho, despertei para uma questão que eu não tinha ainda correlacionado. Porque tudo isso que você está falando, desse trabalho que você fez, quando você começou mais com mulheres mais jovens, e depois que as mulheres mais velhas foram entrando e foram compartilhando esses momentos, né, no mesmo ambiente, no mesmo momento exatamente, e que então você despertou para fazer o trabalho com as mulheres que já estavam entrando na menopausa. Mas ao mesmo tempo, com certeza, os dois grupos, tanto o grupo mais jovem quanto o grupo das mulheres da menopausa, ambos ganharam. Porque de uma forma, uma já viveu, um grupo já viveu aquilo tudo, o outro está vivendo ainda.
mas de alguma forma eles estavam trocando, né? O grupo trocava o tempo todo. Então a gente, assim, de repente, não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse momento, como é que a gente correlaciona, né, esse momento do início da menarca e do início da menstruação, ou até mesmo do período reprodutivo como um todo, e esse momento da menopausa, né, que foi um momento que você falou que tem essa relação quando no seu trabalho você, acho que você comentou aqui, ou não sei se eu já sabia de antemão, que você faz o trabalho resgatando, resgatando não, fazendo trabalho com as mulheres mais jovens sobre esse barco e esse leme, esse rumo aí, para elas chegarem na menopausa com outra perspectiva. Então, como é que isso se relaciona? Como é que isso se encaixa? O que que acontece? A gente, dentro da minha vivência comigo, né, e com essas mulheres mais maduras, eu comecei a observar o quanto essa primeira experiência dela com a menstruação forma ela ao longo da vida, né? Porque, como eu comentei, você chega ali na fase da menstruação, que da menopausa, que é a fase ali, quando chega no climatério, efetivamente, com 40 e poucos anos, que você faz essa reflexão que eu fiz da minha vida, eu observo que a experiência dela com a menstruação muitas vezes não foi bacana. Porque a gente, quando a gente se prepara para a menarca, eu digo a minha experiência, por exemplo. A minha mãe chegou e falou assim, e agora você virou mulher. Aquilo me assustou, né? Agora você já pode ter filho. Aquilo piorou mais ainda, fiquei mais desesperada ainda. Tem muitas filhas que acham que estão morrendo e não contam para a mãe porque menstruaram. Tem muitos filhos que veem a mãe sangrando por N motivos, às vezes vai ver um papel, ou a descarga não foi bacana, ou algum motivo, ou até se trocando, né? Acha que a mãe está morrendo. Mas a criança não tem aquela liberdade, não sabe falar, né? A criança cria o mundo dela, né? Cria o mundo dela. Então, eu comecei a observar, quer dizer, eu cheguei à conclusão que eu falei assim, nossa, eu estou fazendo um trabalho com essas mulheres maduras, né? As mulheres que chegam de 40 anos, elas são de uma geração anterior à minha, mas também tem muito pouca informação. Muito pouca informação. E aí eu falei assim, não, então não adianta, eu posso fazer o trabalho com as mulheres mais novas? Eu posso, mas tem muita gente mais nova que passa a mesma coisa que elas passam, que vão ter até mais propriedade de conversar com elas. Aí eu falei assim, não, eu quero ir lá na ponta, lá na época da formação. Então, o meu foco com meninas é ali na faixa de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Vamos aprender o que é vulva. Vamos aprender o que é uma vagina. Vamos aprender que nós temos útero, né? Vamos aprender aonde toca o seu corpo, quais são as suas partes íntimas, não são. Porque quando a gente ensina isso tudo a ela, que a menstruação é um momento saudável, é o sinal que o corpo dela está crescendo saudável. Sim. Ela precisa saber que o corpo dela vai mudar, né? Que o peito vai crescer, que os pelos vão aparecer, porque tem muitas mulheres, muitas crianças que de repente começa a aparecer coisas, de onde está vindo isso, em que eu estou me transformando. Imagina corporalmente como essa criança ela cresce com uma série de questões, de crenças, de pensamentos que se formam crenças ou questões. E aí o que acontece? Elas não têm corporidade, elas não conhecem o seu corpo, né? Elas ficam com baixa estima, né? Não tem muitas implicações.
Então, eu falei assim, não, eu vou lá e vou pegar essas meninas e explicar isso para que elas se tornem mulher, que saibam, olha, eu sou mulher, você não pode tocar, você não pode me bater, isso aqui é meu, sabe por onde o sangue sai, por que que o sai, que ela pode ser diferente da coleguinha, porque também tem muitas essas questões, porque a coleguinha é de um jeito, a outra coleguinha é do outro. Então, é super importante elas, desde cedo, conhecerem isso e saber que menstruar é normal. E os meninos também, porque eles fazem muito bullying com as meninas. Então, as meninas, elas têm um movimento ali que, nossa, tem um depoimento de uma moça que faz um trabalho de abuso sexual, muito bacana, que ela falou que ela fez o comentário em público numa live, então eu vou tomar liberdade de falar aqui também. Ela falou que ela passava o tempo todo da vida dela reclamando da menstruação. Ai, coisa chata, ai, tô menstruada. E a filha pequenininha. A filha com 7 anos, 8 anos, chegou para ela, mamãe, eu não gosto de ser mulher. Aí ela falou, nossa, olha o mal que eu estou fazendo com a minha filha. Então, ela foi estudar, ela foi aprender, e aí ela ensina hoje, olha, não falem da tua se você se sente mal, porque menstruação não é sinônimo de dor. Se está sentindo dor, tem alguma coisa errada. Procure um especialista, né? Então, ela fala, não minta para sua filha, né? Mas diga, olha, filha, é assim mesmo, a mulher sangra todo mês, o sangue sai da vagina, né? Sai pela vagina, pela vulva, sai pelo canal vaginal, pela vulva, é assim mesmo, é sinal que a mamãe tá saudável, papapá, papapá, e explica para ela, porque senão a gente vai, essas crianças, quer dizer, as meninas quando se tornarem mulher, vão estar muitas vezes, eu já peguei criança de 12, 13 anos dizer, eu odeio ser mulher, eu não gosto. Então, como é que vai ser quando chegar depois lá na menopausa? Que tiver que fazer, né, Catiúcia, tiver que fazer a reconexão com o feminino dela. Ela vai ter um trabalho, ela vai ter, esse baú dela vai estar com bastante coisa. Pois é, uma vida inteira de negação, né? Quanta coisa que ela não vai ter que olhar lá na frente, né? Muita coisa que ela vai ter que olhar. O baú dela vai ser bem maior que esse aqui, né? Opa! Então, a minha forma de contribuir, digamos assim, né, é eu ir lá e tentar também fazer esse trabalho com as meninas, né? E graças a Deus tem muita gente já nessa linha de educação menstrual, né? Eu não pego a parte do adolescente, né? Mas essa parte até ali 12 anos, 13 anos, é a parte que eu já fiz alguns trabalhos e agora eu estou querendo aprofundar nesse trabalho. Entendi. Então você acaba pegando, como você acabou de falar, é só para marcar, mais a infância exatamente do que a adolescência, porque você pega as meninas que ainda nem menstruaram. Isso. Né? Então aí vem uma pergunta agora assim, ó, bem no alvo. Como é que esse seu trabalho com as meninas que ainda não menstruaram, esse trabalho de educação menstrual, que eu achei, aliás, achei lindo esse nome, maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido, estou encantada. Como é que esse trabalho ajuda na criança interior dessa menina? Como é que esse trabalho pode ajudar essa criança interior dessa menina que ainda é criança a já se organizar em todos os níveis que a gente pode imaginar, para ela evitar passar por determinadas dificuldades na sua adolescência e na sua fase adulta, precisando recorrer a todas essas terapeutas que você citou. Inclusive, que eu ia comentar que a acupuntura também é muito boa, né, para esse tipo de trabalho na menopausa. Aliás, a vida inteira, mas enfim. Então, como que você entende que essa criança interior dessa menina que ainda é criança pode ser ajudada? Então, a criança interior, né, como a gente chama, para mim ela é muito importante na vida de todo mundo, né? Porque é a nossa alegria de viver,
e a gente esquece ela porque a gente vai crescendo e vai, tadinha, né? Ela vai ficando, ai, de tanta Soterrada. coisinha. É, porque a gente nasce peladinho, mas de repente a gente chega ali no final da primeira fase com essa criança totalmente vestida no Polo Norte, pegando 50 graus abaixo de zero, de tão vestida que ela está. E aí o que que acontece? A criança, nossa criança interior, ela também reflete na menopausa, no Sim. período, nesse terceiro ciclo. Ela se torna digamos assim, uma criança sábia. Ela se torna uma aliada sua nessa transição da sua vida. Então, se você tem essa criança com mais leveza, você cuidou dessa criança, mesmo quando criança, você manteve essa criança dentro de você, né? Leve, alegre. Quando você chegar na menopausa, você vai ser uma mulher madura com a mesma alegria. Você vai se tornar uma mulher madura com disposição, com alegria, mas com sabedoria. Ela se torna, assim como a gente pode falar assim, ela se torna uma menina selvagem, né? Uau. Porque se você... É que é muita coisa, eu falo 10 horas aqui, porque quem trabalha com menstruação consciente, a gente tem as 4 fases da menstruação, nós somos 4 mulheres em uma, né? Sim. Essa fase da menstruação, do climatério, esse caminho, né? Do climatério, menopausa e pós-menopausa, ele está ali na fase da mulher alquímica, dentro da mulher cíclica, que é antes da menstruação. Então, você imagina, nós, mulheres que menstruamos, passamos lá 6 dias, 7 dias nessa fase da sua lua minguante, né? Podando a sua árvorezinha, reavaliando tudo que não serve para a sua vida. Quando você chega nessa fase da menopausa, você está fazendo o quê? Você está passando 15 anos, 20 anos nesta fase de reflexão, transformando tudo que não serve mais para a tua vida, né? E aí essa criança, ela tem uma participação, ela é tua aliada. Ela é tua aliada para passar todo esse movimento de transição, ela deixa de ser aquela criança donzela, cheia de atitude, para ser aquela criança selvagem, como a feiticeira, como a mulher alquímica, né? Ela tem essa função de estar ali também fazendo a transformação. Então, quanto mais você cuida dessa criança, você restabelece essa pureza de pensamento, essa pureza... Eu estou falando pureza no sentido de entendimento, de curar, entender esses portais, entender essas suas dores. Nossa, essa mulher selvagem, essa menina, ela vai dançar, ela vai brincar, ela vai ser feliz, vivendo a sabedoria dela. E não aquela criança negada, esquecida e perdida. Porque ela vai ser a sua aliada. Porque a alegria, você vê que nós que chegamos a 60 anos, quer dizer, passamos na pós-menopausa, muita gente brinca, né? A gente meio que não tem papa na língua. A gente fala. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, esqueci da pergunta que você fez. Olha, eu não sei te responder. Não tem como fechar, já está aberto. Entendeu? Então, é isso que a gente se torna. A gente volta, né? Tira esses véus, né, que a gente foi colocando, a gente vai tirando. E a gente começa a se tornar mais autêntica. Porque a gente não precisa mais aprovação do externo. A gente não precisa mais aprovação do outro. Eu sou inteira. Eu me basto. A Miranda usa uma frase que as meninas brincam muito comigo quando eu chego. Que eu falo umas coisas assim que ela fica, nossa, Vade, eu digo, eu sou suficiente. Se você passa, entende todo o seu processo da menopausa, está em paz com a sua criança, está
está em harmonia com a sua criança sábia, que se tornou sábia, você é suficiente, você se conhece, você não precisa mais da opinião do outro. Eu tô falando aqui uma expressão, não é que o outro não é importante, mas você não precisa mais da opinião do outro, você se torna uma mulher inteira, você se torna uma mulher suficiente. E se a gente partir até para as tradições xamânicas, né, para a mulher retém o sangue, ela não precisa mais, né, pegar a sabedoria da terra, porque ela está retendo a sabedoria dentro dela. Então, gente, é ser feliz. Aproveite, porque é uma época maravilhosa. Porque a gente fica mesmo, essa criança, ela retoma com uma energia e com uma sabedoria espetacular. Aproveitar disso, né? Eu só fico me perguntando por que demora tanto, né? Porque a gente tem que passar por tanta coisa, né? Até chegar nessa libertação, como você diz, né? Então, nessa busca que eu, por exemplo, fico de chegar antes da menopausa, né? Por que não sentir essa leveza antes de chegar na menopausa? É possível isso? Né? É o que eu fico buscando, pelo menos aqui, com o meu trabalho também com mulheres, de ir caminhando nesse rumo, né? De que a gente não precisa esperar chegar à menopausa para ter essa sensação, né? De ser suficiente, né? Mas é isso, uma libertação. Eu acho, né? que o que você está falando é muito importante, porque se você busca essa conexão, certamente, na hora quando você for analisar, você já está muito mais inteira, né? Você está muito mais inteira. Agora, vai existir o teu momento de reflexão, né? Por mais que a gente seja até terapeuta, a gente se cuida pra caramba, a gente se trata, faz isso, mas existe um momento de reflexão. E se nesse momento, porque a vida leva a gente, não tem jeito, a vida leva. De repente você está indo para um lugar, você observa que você está indo para um lugar que você, caramba, você para de... Não é isso. Mas você, quando está jovem nesse mundo contemporâneo, está todo mundo ali focado em ser melhor do que o outro, tem que ter energia masculina para poder competir, porque as instituições fazem isso. Você é uma privilegiada, uma abençoada, porque você está nesse processo desde cedo. Mas eu acho que 90% da população não está, né? Então, é um caminhar. É um caminhar. Então, você vê até o próprio feminismo, tem ondas do feminismo, que são mulheres que querem igualdade, fica ali... Tem outras que não. Eu até brinco, gente, eu sou feminista sim, mas eu brigo pela nossa reconexão. Reconexão com a Mãe Terra, para a gente ter o nosso conhecimento. E nada, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, a nenhum empoderamento, se a gente não tiver informação e autoconhecimento. Sim. Sem informação e autoconhecimento, gente, não vamos chegar a lugar nenhum. O baú continua fechado. Nesse caminho a gente já é desviado, né, Fátima? Mesmo estando no caminho do autoconhecimento e com informação, a gente já é desviado o tempo inteiro, né? Por essas energias externas, né? Imagina se está fora dele. Aí que fica muito mais disponível da essência de cada um, né? Do que a gente quer de verdade, o que a gente veio fazer de verdade nesse mundo, né? Imagina, aos 56 anos, eu vi que eu já citei isso várias vezes em público e não tenho nenhum problema de citar de novo. Num processo, e olha que eu já estava no xamanismo, já atendia, já fazia um monte de coisa, eu fui fazer uma meditação simples. Senta, vai lá, se conecta com o seu útero, leva o seu pensamento ao seu útero. Eu não achei meu útero. Não achei. Eu falei assim, gente, claro que ele está aqui, o físico está, mas a ideia é se sentir com o teu centro de poder, porque o nosso útero é o nosso centro de poder. Pensa, eu me perdi na meditação, que era uma meditação guiada, e fiquei buscando o meu útero.
Foi quando eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. E eu já era terapeuta, eu já atendia pessoas, já estava na TAMIS, já tinha sido coroada a sábia na TAMIS, e de repente eu, caramba, tá faltando alguma coisa na minha vida aqui, cadê minha reconexão? E aí foi quando, não, a minha cura tá aqui, que bom. E aí depois de uns anos já, que eu já estava funcionando no processo holístico, no processo de conexão, que eu me dei conta que eu estava desconectada. E aí eu passei a fazer esse trabalho de reconexão. Então, às vezes é difícil mesmo. É uma coisa que a gente tem, é uma observação diária que a gente tem que fazer para a gente ficar em sintonia com a gente mesmo, né? Porque os atrativos externos são muitos, né, Catiuxa? Sim, não é? sim. Os atrativos externos são muitos. O tempo todo, né? A É. gente tem que é muito fácil se desviar, né? Muito. Prestar atenção em outros caminhos, né? Uma coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que estar o tempo todo realmente atento. Agora é interessante porque eu acredito que a gente, quando a gente desperta para isso, quando a gente abre o baú, seja em que idade for, a gente mesmo com essas tentações do exterior, a gente pode até de repente dar uma escorregada, uma resvalada, mas em algum momento a gente volta, porque a gente já tem essa bússola. Em algum momento Exatamente. a gente a bússola está na mão, de vez em quando a gente esquece de olhar para ela. Mas e aí a gente já sabe que ela, opa, calma aí, para onde que eu tô indo? Olha aqui, vamos lá, vamos voltar aqui pro norte. Cadê meu norte? Exatamente. Então eu acho que faz isso parte faz muito. Oi? Faz parte do aprendizado, né? Sim, e não é porque a gente sabe, a gente conhece, a gente não cai em tentação. Quantas vezes, às vezes, eu chego assim, meu Deus, Fátima, o que é isso? Vamos parar aqui e pensar o que isso está acionando, por que isso acionou isso em você. Então, a gente vai morrer se cuidando, né? Eu sempre digo, gente, santa eu não sou, curada 100% eu não sou, porque senão acho que eu já não estava aqui, né? Já estava lá na consciência crística, lá, batendo papo com Buda, com Dalai Lama, com Jesus, estava só no... Hoje em dia eu só vou, hoje em dia eu só vou lá através da jornada, né, xamânica, mas quando eu vou para o mundo de cima até encontro os mestres lá. Mas fora disso, a gente está aqui para aprendizado, né? Então é isso, né? Mas também, hoje em dia, eu não sofro por isso. Eu me permito sentir isso, entender e não vou... né? Não vou me culpar por isso. Isso eu faço. Eu rio. Hoje em dia eu rio. Que meleca! E começa a rir, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Essa eu quero chegar. E falando de rir, eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que a gente vai dar umas boas risadas aqui. O meu pai, há muitos anos, que o meu pai diz que ele vai viver 100 anos. E ele falou isso algumas vezes e, de repente, eu despertei e eu comecei a dizer também, eu também vou viver 100 anos. E aí eu comecei a brincar com isso, assim, olha, ainda vou fazer festa. Quem quiser ir à minha festa de 100 anos, fica por aqui, porque vai ter festa. Então, eu quero que você me diga agora qual é a receita para eu chegar bem aos 100 anos, podendo fazer a tal festa que eu quero. Olha, eu acho que essa eu não vou poder te ajudar, não. Essa eu vou passar. Mas eu acho que uma das principais questões é ser feliz, gente. Ser feliz e viver com amor e fazer tudo com amor. Eu acredito muito. E eu acho muito legal, porque eu falo, né? Eu tô lá como voluntária no grupo de mulheres, eu tô lá como parceira levando o projeto Joaninha. Eu faço tanta coisa com amor, com os meus olhinhos brilhando, que isso é que traz felicidade, traz energia para a gente viver. É claro que pode ser que a gente não chegue, né? Mas se a sua família chega, eu acho que já é mais vantagem.
Mas eu acho que a minha não chega, não. A minha fica meio antes no caminho. Então, porque existe a questão genética também, né? Mas é alegria, gente. Alegria, alegria, alegria e amor. Eu acho que o amor é compaixão, sabe? A gente tem que entender, sem julgamento. Julgamento só massageia o ego, só fortalece o ego e não leva a gente para lugar nenhum. Vamos ter compaixão com as pessoas, entender as pessoas. É claro que às vezes eu faço uma frase muito sozinha, com os outros eu até me policio mais. Mas às vezes eu falo, Fátima, que isso, está julgando? Ai, meu Deus, me desculpa, não quero julgar, não. Aí eu começo a fazer um trabalho ali de perdão. Porque é isso, a gente tem que ter muito amor. Fazer as coisas com amor, ter alegria. É alegria. Para mim, alegria e amor seria um grande aliado para chegar aos 100 anos, né? Mas, tomara que você chegue. Ah, e outra. Se você não me convidar para a festa, eu vou me aborrecer. Você já está convidada. Para a festa. Você já está convidada. O seu desafio é continuar aqui. Pois é. Então já fica. Se eu chegar lá, eu vou. Agora, então mas eu vou voltar. Eu vou devolver, assim. Eu te convido para minha festa de 100 anos. Só que eu sei que a sua é primeiro, então você tem que convidar para mim. Você tem que me convidar para sua. Era isso que eu ia falar agora, só que eu acho que eu vou chegar primeiro. A minha vai ser uns 10 anos e pouquinho, 12, por aí, ó. Depois não, calma. Então faz o seguinte. 112, 115. Então vamos... Não. Então vamos fazer o seguinte, você vem na minha e eu rezo por você lá de cima, mando uma energia bonita para você. Porque até 110 eu acho que eu não aguento, não. Seja eterno enquanto dure, né? Tem que ser bom, eterno enquanto dure. Mas você está convidada para mim. Mulheres, muita gratidão pela participação. Amei, né, ouvir você mais uma vez, Fátima. É muito, muito, muito bom. Cris também, né? Sempre com as suas tiradas aí maravilhosas. Só você, cara, para me fazer rir desse jeito uma hora dessa, Cris. Tem que agradecer o meu pai, essa ideia dos 100 é dele. Eu não sei se a minha avó tinha isso, mas eu estou herdando. Não, mas está certíssimo. É isso aí. Vamos jogar para a gente viver até os 100. Com saúde, bem. E é isso aí. Bruxa. Gratidão a todas as mulheres que ficaram com a gente aqui, que participaram. Né? Essa live vai ficar gravada lá na página da Tenda Vermelha das Bruxas, vocês podem ver, rever, mandar perguntas lá também, né? Que aí a gente responde, a Fátima responde, vai ficar todo mundo aí ligadinho. Então, lá no link da bio da página Tenda Vermelha das Bruxas, tem a nossa ficha lá para vocês se inscreverem e receberem as informações sobre a nossa imersão, a magia da menina, que é exatamente a gente fazer esse trabalho com a nossa menina mágica, né, com essa nossa criança interior, para quando a gente chegar lá na menopausa, ou para quem já estiver na menopausa, né, conseguir lidar de uma maneira mais fácil, assim, aceitando um pouquinho mais esse processo, né, com mais amorosidade, né, e sabendo acolher um pouquinho mais esse processo que não tem jeito, todas nós vamos passar, a não ser que a gente morra antes, né? Senão... não, isso não. Vamos passar e vamos ser felizes. Com certeza. Então, para isso, a gente tem que olhar aquela menina que ficou lá atrás. Então, vamos juntas nessa imersão, a magia da menina. O link está na bio para você saber um pouquinho mais sobre essa imersão. E é isso, mulheres. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu gostaria de agradecer vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi uma noite muito alegre. Adorei dividir um pouquinho aqui com vocês a minha experiência. Isso. Um beijo grande às duas. Muito grata. E eu quero dizer que eu já estou na sua fila aí, o próximo grupo, né, que eu puder entrar, que eu não estou mais na dos 15, né, dos 8, então eu já estou na dos 50. Então, eu quero um grupinho aí para eu já me inteirar, porque eu ainda não participei de nada.
E aqui, assim, cada live que a gente faz, a gente diz que a gente quer participar daquilo que a mulher está propondo. Eu já sabia, da sua tinha certeza, né? Então, é mais uma para minha listinha. Eu quero ser avisada quando tiver mais um grupo aí, tá? Tá, joia. Vamos providenciar um grupinho. Então tá, vai ser um prazer recebê-la. Tá bom. Beijo grande, Beijo, mulheres. meninas. Até quarta. Quarta live é... Não, quarta não. Essa semana tem no sábado só com a Carmelita do Renascimento. Isso, mas na quarta... Live com a Gisele. Quarta-feira tem live lá na página da Gisele. Tem. Qual é a página dela? Pegada Holística, a página. Pegada Holística. A gente vai divulgar no nosso feed, mas a live de quarta vai ser com a Gisele e a nossa vai ser sábado. Com a Carmelita, para renascer. A Fátima falou de renascimento da menina, né? Lá na menopausa. Então, a gente, no sábado, o tema é renascimento. A terapia. Opa! Tá? Beijo lindo no coração. Beijo, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.